Fisiologia. Primeira aula. Conceitos. Meio interno e homeostasia. O processo de manutenção das condições constantes de todo o organismo é denominado homeostasia. Esse termo designa equilíbrio, o qual deve ser mantido para a manutenção das condições funcionais de saúde do organismo. Todas as células do corpo vivem imersas em um líquido, que passa através dos vasos sanguíneos e que é transportado pelo sangue a todas as partes do corpo. Essa massa de líquido é chamada de líquido extracelular, ou leque. Dessa forma, o leque é composto pelo plasma e líquido intersticial. O sistema circulatório faz com que a água e substâncias dissolvidas difundam-se permanentemente entre o sangue e os líquidos que banham as células. Assim, o leque de todo o corpo mantém-se homogêneo. Mecanismos de controle da homeostasia. O feedback negativo é o mecanismo que permite a oposição ao desvio de qualquer variável controlada, por exemplo, temperatura, pressão arterial, concentração de íons e solutos no sangue. É um processo de controle para manter a homeostasia. Cada sistema possui receptores específicos para a determinação da variação da normalidade, e essa variação é comparada ao valor fixo que deve ser mantido. Assim, uma resposta efetora é evocada para o controle da variável. Um exemplo disso é a temperatura corporal, pois, apesar de existir uma oscilação, ela se mantém por volta de 36,5 graus, por mecanismos de feedback negativo, como o suor, no caso do aumento da temperatura corporal, ou dos tremores, no caso de sua diminuição. Outro mecanismo é o chamado de feedback positivo. Este processo leva a variável para mais distante de seu valor fixo. Geralmente é patológico, pois a manutenção da homeostasia é comprometida. Pode ser associado a um ciclo vicioso. Por exemplo, os tumores, pois quanto mais células tumorais, maior também será a sua capacidade de proliferação. Porém, em algumas circunstâncias transitórias, pode ser benéfico. Por exemplo, no parto normal, pois, à medida que o feto estira a cérvix uterina, aumenta a liberação do hormônio ocitocina, causando contrações uterinas. Quando maior o estiramento, maior a liberação desse hormônio, causando maior força de contração uterina. Fluidos corporais. A água representa cerca de 50% a 70% do peso corporal e é inversamente proporcional à quantidade de gordura. O corpo é composto pelo líquido intracelular e pelo líquido extracelular. Este último ainda é composto pelo líquido intersticial e pelo plasma. O líquido intracelular e o líquido extracelular possuem os mesmos solutos, porém, estes apresentam diferenças quantitativas entre os lados da membrana, por exemplo, sódio, potássio, cálcio e cloreto. Relação entre mol e osmol. A molaridade é a concentração de moléculas de um determinado soluto. Não leva em consideração o grau de dissociação quando em solução. 1 mol representa 6 vezes 10 a 23 moléculas. Já a osmolaridade é a concentração de partículas dissociadas quando em solução. Refere-se à concentração de partículas osmoticamente ativas. Por isso, é necessário saber se o soluto se dissocia em solução. E o miliosmol equivale a 1 milésimo do osmol. Então, a osmolaridade refere-se à concentração de partículas osmoticamente ativas. Dessa forma, para converter a molaridade em osmolaridade, multiplica-se a concentração em mol pelo número de partículas dissociadas. Por exemplo,
2 mols de glicose equivale a 2 osmóis de glicose, pois, quando em solução, a glicose não se dissocia. E 2 mol de cloreto de sódio equivale a 4 osmóis de cloreto de sódio, pois, quando em solução, o NaCl se dissocia em Na+, e Cl-. Então, nós temos três tipos de solução. Soluções isosmóticas, hiposmóticas e hiperosmóticas. As soluções isoosmóticas são aquelas que possuem a mesma osmolaridade quando comparadas. A solução hiperosmótica é aquela que possui maior osmolaridade que a solução comparada. E a solução hiposmótica é aquela que possui uma menor osmolaridade que sua solução comparada. Como dito, nem sempre a molaridade é igual à osmolaridade. Molaridade se refere somente à concentração, sem levar em consideração a dissociação das partículas em solução. O peso molecular não importa, e sim o número de partículas osmoticamente ativas. Apesar de 1 mol de glicose ter peso molecular de 180 gramas e 1 mol de NaCl ter 58,5 gramas, a água flui da solução contendo glicose para a solução contendo NaCl, devido à dissociação das partículas, ou seja, maior osmolaridade da solução de cloreto de sódio. A osmolaridade dos líquidos corporais é de aproximadamente 300 miliosmóis, ou 0,3 osmóis, levando em consideração todos os solutos dissolvidos. A pressão osmótica é a força propulsora para a passagem de água entre os lados de uma membrana semipermeável, desenvolvida pela diferença de concentração de solutos. Portanto, nós temos três tipos de soluções: soluções isotônicas, hipotônicas e hipertônicas. As soluções isotônicas são aquelas que possuem a mesma pressão osmótica. São duas soluções em que o fluxo efetivo de água de um lado equivale ao fluxo do sentido oposto. Solução hipertônica é aquela que possui maior pressão osmótica que a solução comparada. É uma solução que exerce uma maior pressão osmótica, consequentemente sendo a receptora de água. E solução hipotônica é aquela que possui uma menor pressão osmótica que a solução comparada. Então, é a doadora de água. Tipos de transporte de membrana. Primeiro, difusão simples. A difusão simples é o mecanismo de transporte de solutos através da membrana, característica de solutos lipossolúveis ou que possuem canais proteicos que permitem a passagem de solutos a favor do gradiente de concentração, sem gasto de energia. É um tipo de transporte que não depende do gradiente de sódio. Os canais iônicos possuem filtro de seletividade, de forma que são específicos para determinados solutos e só permitem a passagem desse tipo de soluto. Também podem apresentar comportas de ativação e inativação, em virtude das alterações na voltagem ou ação de neurotransmissores. Um segundo tipo é a difusão facilitada. É um tipo de transporte passivo a favor do gradiente e ocorre com o uso de uma proteína carreadora. Também ocorre a favor do gradiente de concentração, ou seja, sem gasto de energia. As proteínas carreadoras também são específicas para determinados solutos e possuem ciclo de fixação e alteração conformacional para o transporte do soluto de um lado a outro da membrana. Portanto, a única diferença entre a difusão simples e a difusão facilitada é a interação com a proteína carreadora. Um terceiro tipo
é o transporte ativo. O transporte ativo ocorre contra o gradiente de concentração e, portanto, há gasto de energia. Um exemplo típico é a bomba de sódio e potássio. Eles podem ser de dois tipos: transporte ativo primário ou secundário. O transporte ativo primário é aquele em que há gasto direto de energia. O gasto energético é na própria proteína carreadora, ATP, acoplado ao sistema. Ocorre contra o gradiente de concentração. Outro tipo é o transporte ativo secundário, onde ocorre o uso indireto de ATP. Ele é vinculado ao transporte primário e ocorre a manutenção do gradiente e o gasto de ATP. Um quarto tipo de transporte é o cotransporte. Este é um mecanismo de transporte ativo por meio da qual uma substância é transportada contra um gradiente eletroquímico, aproveitando a energia do transporte de outra substância, que é transportada a favor de seu gradiente eletroquímico, ambas sendo transportadas no mesmo sentido. E o último tipo de transporte é o contratransporte. Este é um mecanismo de transporte ativo por meio do qual uma substância é transportada contra um gradiente eletroquímico, aproveitando também a energia gasta no transporte de outra substância em que é transportada a favor de seu gradiente. Só que dessa vez, essas substâncias são transportadas em sentidos opostos.